Olá, tudo bem? Bom dia para você. Hoje nós vamos falar sobre a crença nas forças do bem e do mal. Quem está governando os homens? As forças do bem ou as forças do mal? Eu sou Jonas Luiz da Silva, de Capuí. Estamos na era exobiológica das ondas de gravidade, do desembarque planetário, da energia de fusão. Caminhamos para a colonização dos planetas pelos terráqueos, da inteligência artificial, da estrutura subnuclear e do controle do tempo. Somos seres que leem, ouvem e interagem tudo ao mesmo tempo. A geografia decretou a morte da distância e o planeta tornou-se tão pequeno que cabe na tela de um celular. Os homens caminham para substituir finalmente o trabalho braçal pela inteligência. Assim era de se esperar que o homem não mais estivesse preocupado com o outro lado imaterial da vida. Mas a verdade é que, em plena era das sondas terrestres descobrindo novos planetas, dos aparelhos telesensoriais, da linguagem lógica, da transmutação e da bioengenharia, permanece o desejo por imaginar que somos guiados pelo bem e pelo mal. Eu não quero tomar partido de uma discussão filosófica da qual eu sou um mero espectador. Entidade do bem, entidade do mal, o nome que queira dar, sempre está presente em nossas vidas quando acontece uma tragédia. E quando um cara de 64 anos se hospeda num hotel de luxo em Las Vegas e atira sobre a multidão, muita gente pensa que ele está sendo guiado pela força do mal. E outros perguntam por que a força do bem não intervém. Estava com preguiça? Estava dormindo desde quando, em 6 dias, criou tudo, inclusive a própria força do mal? Não adianta o Papa rezar pelos mortos dessa tragédia que aconteceu nos Estados Unidos, feita por um homem só. Porque a religião oficial não ousa levar a sério infinitas manifestações espontâneas da loucura humana, que não tem nada a ver com a força do bem ou com a força do mal. Eu sempre estive propenso a crer que Deus era apenas uma superstição criada pela imaginação e que o seu contrário, o demônio, era igualmente fruto da inteligência daqueles que queriam dominar os mais fracos e ganhar o poder sobre o rebanho, inclusive a igreja medieval. E a Bíblia Sagrada não ajuda muito numa hora dessas. E não adianta recorrer ao que está escrito nela pelo escritor sagrado, inspirado pelo Deus Criador. Eu não sou um homem de um livro só. William Blake já havia identificado que todas as Bíblias ou códigos cometiam os seguintes erros: que o homem tem 2 princípios reais de existência, ou seja, um corpo e uma alma. Que a energia chamada mal provém apenas do corpo, e que a razão chamada bem provém apenas da alma. Que Deus atormentará o homem por toda a eternidade se seguir as suas energias. Mas os seguintes contrários são a verdade. O homem não possui um corpo distinto de sua alma, pois aquilo que chamamos corpo é somente uma parcela da alma discernida pelos 5 sentidos. Os principais canais de comunicação da alma nesse estágio. A energia
é a única vida e deriva do corpo. E a razão é o limite, ou circunstâncias externas, da energia. A energia é o eterno prazer. Os que refreiam o desejo fazem isso porque deles é suficientemente fraco para ser refreado. E o refreador, a razão, usurpa o seu lugar e governa os inapetentes. E o desejo, ao ser refreado, vai aos poucos se apassivando, até que se torna apenas a sombra do desejo. A história desse fato me vem relatado no Paraíso Perdido, e o governante, ou razão, é chamado Messias. E o arcanjo original, ou dono do comando das hostes celestiais, é chamado demônio, ou Satã. E seus filhos são chamados de pecado e de morte. Mas no livro de Jó, o Messias de Milton se chama Satã, pois essa história tem sido adotada por ambos os lados. Na verdade, pareceu a razão que o desejo tinha sido expulso. Mas na versão do demônio, e foi o Messias quem tomou, formando um céu com que o surrupiara do abismo. E é o que se mostra no Evangelho, no episódio em que ele suplica ao Pai que envie o Confortador, ou desejo, para que a razão possa ter ideias sobre as quais construir. Sendo que o outro não é o Jeová da Bíblia, mas aquele que mora nas chamas ardentes. Sabei que após a morte de Cristo ele se torna Jeová, mas em Milton, o Pai é o destino, o Filho a somatória dos 5 sentidos e o Espírito Santo o vácuo. A razão por que Milton se sentiu em grilhões quando escreve anjos e Deus e em liberdade quando escreve sobre demônios e inferno é que ele era um poeta de verdade e do lado do demônio, embora não soubesse. Nos provérbios do inferno estão muitas lições desses princípios. E para não ficar muito longo, essa nossa conversa de hoje vamos deixar para amanhã. Mas eu lamento profundissimamente que um episódio totalmente humano, como aconteceu em Las Vegas, nos dias atuais, ainda existe quem acredite que aquele impulso humano e foi guiado por uma força do bem ou uma força do mal. Eu sou Jonas Luiz da Silva, de Capuí. Eu vejo você amanhã.